Hare Krishna, Hare Krishna. Acho que já estamos aqui ao vivo, tanto no Instagram da ISKCON, quanto aqui no Facebook da ISKCON, Rio de Janeiro. Vamos colocar aqui Srila Prabhupada cantando Jayarada. Bom dia a todos que depois irão assistir e também os que vão assistir hoje. Nós vamos agora iniciar, continuar, né, a leitura do Srimad Bhagavatam, que nós fazemos desde a pandemia, né? Estamos no canto 3, capítulo 13, verso 10, né? E vamos botar Prabhupada cantando Jayarada agora. Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Yasodanandana Brajanaranjanam Yasodanandana Brajanaranjanam Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayarada Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Gopi Jana Vallabha Girvaradari Yasodanandana Brajanaranjana Yasodanandana Brajanaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai 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 Hare Krishna Hare Krishna Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai
Haribo! Bom dia a todos, a todas. Estamos aqui no Facebook da ISCOM Rio de Janeiro e também aqui no Instagram da ISCOM Rio de Janeiro. Queria agradecer a presença daqueles que já chegaram aqui. Espera só um instantinho aqui. Vou tirar aqui do... Estamos aqui com a Anabela Hare Krishna, tudo bem? Haridarshana, Srila Prabhupada Ki Jai. Sundarang Devidasi, deu aula ontem, muito boa aula. Bom dia, reverências, glórias, Srila Prabhupada, Haridarshana. De novo Haridarshana, outra vez? Ah não, a gente tinha antes só falado bom Srila Prabhupada Ki Jai, agora falou reverências. E também aos presentes. Muito bem, eu vi que também entrou o Marcelo Magalhães, Marcos Hanuman também está aqui, humildes reverências, Marcelo Magalhães, Hare Krishna, bom dia. Então, gente, vamos dar continuidade à nossa leitura transcendental diária, sagrada, do Srimad Bhagavatam. Estamos lendo o canto 3, capítulo 13, o aparecimento do Senhor Varaha. E o verso 10, nós não chegamos ainda até o passatempo do aparecimento do Senhor Varaha. Agora estamos num prelúdio em que Maitreya Rishi e Vidura estão conversando, né? E Vidura está pedindo para Maitreya Rishi que narre, né, os passatempos transcendentais das encarnações de Krishna. E, no caso, ele se refere, então, a outro diálogo ocorrendo entre o Senhor Brahma e Swayambhuva Manu, o pai da humanidade. Manu, né, a palavra mano, deu origem à palavra humano, né, a palavra man em inglês. Né? Então, Manu seria o pai da humanidade. Seria, talvez, como se fosse Adão para os cristãos. Né? E Satarupa, a sua esposa, seria como se fosse Eva, né? E eles dois, a partir deles dois que começou a procriação, a progênie, através do intercurso sexual. Né? Antes deles, o Senhor Brahma, ele criava da sua própria mente, criava do seu próprio corpo, né? Criou vários semideuses de várias partes do seu corpo. Né? Mas aí então, quando ele viu que não povoou apropriadamente o universo, então ele criou também do seu corpo Swayambhuva Manu e Satarupa, que aí iriam dar início à reprodução, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Como está dito, né? Na Bíblia, né? A reprodução através do intercurso sexual. E aí sim que o universo foi extensamente povoado. Muito bem, então nós vamos continuar aqui. Ontem e anteontem estávamos falando sobre assim, a questão de que Manu, né, o filho do Senhor Brahma, ele se prostra perante seu pai humildemente, submissamente e assim se coloca à disposição para qualquer instrução que o Senhor Brahma possa lhe dar e assim se submete completamente, né, se rende totalmente assim, aos desejos do seu pai Brahma. E tanto a Mataji Sundarang, né, que está aqui presente, quanto a Mataji Rukmini, assim, elogiaram muito, né? E Srila Prabhupada também no significado elogiou muito essa atitude, né, do filho para com o pai e do pai para com o filho, atitude de um intercâmbio amoroso. Porém, aqui nesse verso, Srila Prabhupada vai colocar um contraponto, o significado que, às vezes, por uma causa superior, o filho desobedece o seu pai. Daí é um contraponto bem importante, né? Que vai ser colocado aqui nesse verso, que nem sempre a pessoa necessariamente será obediente
né, dependendo das instruções, dependendo das orientações que sejam dadas, né, nós seguimos, todos sabemos, Guru, Shastra e Sadhu, né, o mestre espiritual, os Shastras, as literaturas védicas e Sadhu, né, e no caso aqui o próprio Senhor Brahma assim, o detentor de todo conhecimento védico, é o pai de Manu. Qualquer instrução que ele dê, né, ele na verdade é o grande precursor da nossa Sampradaya, né, Brahma Madhava Gaudiya Vaishnava Sampradaya, né, e qualquer instrução que ele der, como o Prabhupada mencionou no verso anterior, a pessoa, se seguir, vai estar dotada de toda a fama e todo o progresso na sua vida espiritual e material também. Mas no caso, se o pai, no caso, for uma pessoa demoníaca, como no caso de Hiranyakashipu, né, que queria que seu filho fosse um materialista, queria que seu filho, né, se embrenhasse pela vida, né, demoníaca, né, seguisse o passo dos outros filhos, dos outros demônios, e Prahlada Maharaj era um devoto puro, e ele só pregava na escola. Então, ele desobedeceu, né, os desejos do pai dele por uma causa superior, né? Assim como os 4 Kumaras também desobedeceram o Senhor Brahma por uma causa superior. Então, nem sempre a obediência, né, ela é benéfica. E nós vamos falar sobre isso, né? O Dharma, às vezes, ele tem o Dharma material, tem o Dharma Sanatana Dharma, o Bhagavad Dharma, que é o Dharma constitucional, e às vezes esses dois Dharmas se opõem um ao outro, né? Embora a gente possa fazer um esforço para que os dois caminhem juntos, lado a lado, às vezes há uma contraposição, né? Então aí o devoto tem que tomar uma atitude, né? Então, vamos ler então sobre isso hoje, tá? Então, vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Eu invoco e reverencio o Senhor Supremo, filho de Vasudeva e Devaki, que é pleno de opulências e está em toda parte. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, ofereçamos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, do conhecimento, das artes, a Srila Vyasadeva, o autor, e claro, Srila Prabhupada, o grande propagador, né, em todo o mundo, do Srimad Bhagavatam. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasya Lokasya Danyam Swastayanan Mahat. Este Srimad Bhagavatam é compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é uma encarnação Satyavesha Avatar de Krishna. Esse Bhagavatam é uma encarnação literária de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadama Pagate Dharma Gyana Dibisaha Kalonasa de Shanisha Puranar Kudunoditaha. Este Bhagavatam ele é tão brilhante quanto o sol. E ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Gyana, seu séquito, etc., né? Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali, obterão luz com este Purana. Somos nós, né, que perdemos nossa visão, né, e mesmo naquela época, quando Krishna partiu, todos perderam a visão
né, de Krishna, porque nesse momento a era de Kali entrou, né? Nasta Prayesha Badareshu Nityan Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamai Shloke Bhakti Bhavati Nastiki. Por assistir regularmente às aulas do Srimad Bhagavatam, que é o que nós estamos fazendo aqui todos os dias, e por prestar serviço ao devoto puro, propagando a consciência de Krishna, tudo que é inauspicioso no coração é quase totalmente destruído. O serviço devocional se estabelece como um fato irrevogável. É quase totalmente, porque além de lermos o Bhagavad, temos que cantar também o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Aí se fizermos essas duas coisas, né? Lemos o Srimad Bhagavatam e cantamos Hare Krishna e adorarmos nossas deidades e tudo mais, então essas coisas auspiciosas um dia serão completamente erradicadas, né? É assim que desejamos, é isso que desejamos, né? Para nós e para todos, né? Vamos lá então, ler o verso 13. Yeshanatus Tobhaga. Não é o verso 13, desculpa, é o verso 10. É o capítulo 13, verso 10. Canto 3. Etavati Atmajair Virá Karyahi Apatiti Gural Shaktyap Ramar Tair Griheta Sadaram Gata Matsarahair. Etavati, exatamente assim, Atmajair, pela progenie Vira, ó herói, Karya, deve ser executada. E, certamente, Apatitir, adoração, Gural, ao superior, Shaktya, com plena capacidade, Apramat, Tair, pelo são, Griheta, deve ser aceita, Sa Adaram, com grande deleite, Gata Matsarair, por aqueles que estão além do limite da inveja. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ó herói, teu exemplo condiz inteiramente com a atitude de um filho na relação com seu pai. Esta espécie de adoração ao superior é necessária. Uma pessoa que está além do limite da inveja e que é sã, aceita a ordem de seu pai com grande deleite e a executa com máximo empenho. Então vamos ler o significado, Srila Prabhupada. Quando os 4 filhos anteriores de Brahma, os sábios Sanaka, Sanatana, Sanandana e Sanat Kumara, negaram-se a obedecer seu pai, Brahma ficou mortificado e sua ira manifestou-se sob a forma de Rudra. Brahma não se esqueceu deste incidente e por isso a obediência de Manu Swayambhuva era muito encorajadora. Do ponto de vista material, a desobediência dos 4 sábios à ordem de seu pai fora certamente abominável, mas, como essa desobediência era para um propósito superior, eles estavam livres das reações da desobediência. Aqueles que desobedecem a seus pais em bases materiais, no entanto, certamente sujeitam-se à reação disciplinar por tal desobediência. A obediência de Manu a seu pai, em bases materiais, estava certamente livre da inveja. E no mundo material é imperativo que os homens comuns sigam o exemplo de Manu. Oma Gyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Shakshu Amilitandjena Tasmai Shri Gurave Namah Sri Chaitanya Manobhistam Staptam Janabhutale Swayamrupa Kadamahyam Tadati Swa Padantikam. Nasci na mais escura ignorância, todos nós nascemos, né? E o mestre espiritual abre nossos olhos com a sorte do conhecimento, ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a ele. E quando é que Srila Rupa Goswami estabeleceu
nesse mundo material, a missão para satisfazer o desejo, o Senhor Chaitanya me dará refúgio a seus pés de lótus. Vandeham Sri Guru Silta Padakamalam Sri Gurum Vaishnavanscha Sirupa Sagrajatan Sahagana Raghunatam Vitantam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sevisakam Vitanscha Anchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ofereçamos nossas mais respeitosas reverências a todos os Vaishnavas, devotos do Senhor, que são cheios de compaixão pelas almas caídas e como árvore dos desejos satisfazem o desejo de todas as entidades vivas, em especial a sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que livrou os países ocidentais da calamidade do niilismo e do impersonalismo. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhaktivedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gouravani Pracharine Nirvishesha Sunyavodi Pasata Visatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Sivasari Goura Bhaktavina Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bukam Karoti Vachalam Pangulangaya Tegrin Swakripata Maham Bande Sigurum Vinataranam Paramananda Vardhanam. Muito bem, vamos então reler o verso de hoje, né? Na verdade, eu vou ler o verso de ontem e vou ler o verso de hoje, né? Para a gente poder entrar no contexto, né? Primeiro, vou ler o verso 8, no qual Swayambhuva Manu diz para o Senhor Brahma: ó pessoa adorável, por favor, dai-nos vossa orientação para a execução do dever dentro de nossa capacidade de trabalho, para que possamos segui-lo a fim de obter fama nesta vida e progresso na próxima. A pessoa segue as instruções, né, do guru, dos pais, dos superiores, teremos fama nesta vida e progresso na próxima. E aí, no verso 9, o Senhor Brahma disse: meu querido filho, ó Senhor do mundo, né, que é o pai da humanidade, né, estou muito satisfeito contigo e desejo todas as bênçãos, tanto para ti quanto para tua esposa. Tens te rendido a mim sem reservas, de todo o coração, seguindo minhas instruções. E aí no verso de hoje, né, Etavatyatmajair virá Karyari apatitir gurau Shaktya pramatair grieta sadaran gata matsarair. Ó herói, teu exemplo condiz inteiramente com a atitude de um filho na relação com seu pai. Esta espécie de adoração superior é necessária. Uma pessoa que está além do limite da inveja e que é sã, aceita a ordem de seu pai com grande deleite e a executa com o máximo empenho. Ainda tem o verso seguinte, que vai ser lido amanhã, que diz assim: uma vez que és meu filho muito obediente, peço-te para gerar filhos qualificados como tu no ventre de tua esposa. Governa o mundo de acordo com os princípios do serviço devocional, a suprema personalidade de Deus. E desse modo adoro o Senhor através da execução de Jagya, sacrifício. Então é isso. Deixa eu ver se chegou mais alguém aqui. Nós vamos comentar. Não, acho que está. Aqui tem no Instagram. Chegou. Instagram temos aqui. Temos no Facebook. No Instagram nós temos aqui a Portaletes. Não sei quem é. Fábio Silvagni. Fábio, muito bem, Hare Krishna. Cristina Xavier. Né? E mais gente aqui, Alexandre Nunes, Flores Vinícius, Alexandre Nunes, Hare Krishna, bom dia. Aqui temos Castilho, Lucas, Ademais, o Ademais.
e Susana Dharma. Hare Krishna. Então, Susana Dharma, isso é bem sugestivo, né? Existe, né, de acordo com as escrituras, né, nós temos dois tipos de Dharma, né? Nós temos o Dharma constitucional, que são os nossos deveres prescritos enquanto nesse mundo material, enquanto dentro de um corpo, dentro de uma sociedade, né? Dentro de uma família, né? E temos o Dharma constitucional, que é a nossa posição eterna constitucional como servos amorosos eternos de Krishna, né? Isso é chamado Sanatana Dharma, ou a nossa posição constitucional eterna. E ainda tem Bhagavata Dharma, que quando a pessoa se ocupa diretamente no serviço a Bhagavan, né? A suprema personalidade de Deus. Alguém pode perguntar, mas não é a mesma coisa? Bhagavata Dharma e Sanatana Dharma? Não necessariamente. Claro que Bhagavata Dharma é Sanatana Dharma, né? É nossa posição eterna. Mas nem sempre a pessoa que está ocupada em Sanatana Dharma, ela é um devoto de Krishna. Ela pode ser um impersonalista que está dedicando-se a meditar no Brahman, que também é um aspecto de Deus, né? Um dos 3 aspectos, né? Pode ser um yogi que está meditando em Paramatma, né? Que é outro aspecto de Krishna, né? Mas não está diretamente executando o serviço devocional. No caso, ela está em Sanatana Dharma, porque está meditando no Brahman, mas não está fazendo Bhagavata Dharma, que é o Brahman Supremo, é o Paramabrahman, né? Parambrahman, né? Então, Srila Prabhupada, num dos significados da Bhagavad Gita, ele explica o seguinte, que nós devemos, na medida do possível, usar a nossa inteligência e usar nossos recursos, usar assim tudo que nós, assim, nosso bom senso, para que tanto esse Sanatana Dharma quanto nossos dharmas nesse mundo sigam paralelamente. Quer dizer, a pessoa deve ser assim um bom pai, um bom filho, uma boa mãe, né? Um bom cidadão, né? Cumprindo com a lei, pagando seus impostos, obedecendo as autoridades governamentais, né? Assim, e assim ela seguir, ser um cidadão de bem, como se diz, né? Ser uma pessoa honesta, trabalhadora, etc. E esse Dharma seguir paralelamente ao seu serviço devocional, né? Ela adorar a deidade de Krishna na sua casa, ela executar, obedecer a ordem do mestre espiritual, né? Então esse seria o ideal, né? Mas Prabhupada explica que muitas vezes o nosso Dharma material ele se opõe ao Dharma constitucional, a nossa Sanatana Dharma. Ele se opõe, né? Às vezes a pessoa quer praticar serviço devocional e a família impede, né? A família coloca obstáculos, a família, e às vezes a pessoa pode até superar os obstáculos, mas às vezes são obstáculos intransponíveis, em que a pessoa tem que escolher, ou ela vai servir a Krishna ou vai servir a família, né? Ou vai servir a Krishna ou vai servir ao Estado, né? E aí nesse momento a pessoa, Prabhupada fala que a pessoa tem que optar por uma causa superior, né? Então nós já citamos no início o caso de Prahlada Maharaj, que no caso dele o pai é uma pessoa demoníaca, o pai queria que ele fosse um demônio, né? E ele, não que ele desrespeitou o pai, não que ele continuou tratando o pai de forma muito respeitosa, muito amorosa, mas ele não obedeceu, né? Ele não seguiu a instrução do pai dele. Ele ia para a escola e pregava a consciência de Cristo na escola, que eu digo que ia treinar ele para ser também uma pessoa demoníaca, né? Então ele, embora fosse obediente, né? Obediente que eu digo assim, fosse respeitoso com seu pai,
tratasse ele com o maior respeito e carinho. Ele não, assim, era uma pessoa, digamos, rebelde, mas ele, né, assim, gentilmente não seguiu, assim, o desejo do pai dele de se tornar uma pessoa demoníaca, né? Eu me lembro que no começo do movimento Hare Krishna aqui no Brasil, né, logo no comecinho, muitos rapazes, né, menores fugiam de casa por algum problema com a família, por questão talvez de não querer cumprir com os deveres, né, que os pais impunham para ele, e iam para o templo, iam se refugiar no templo, né? E nós, na época, éramos muito, assim, ainda imaturos, né? Éramos muito novos, não tínhamos muita, assim, experiência, né? A gente aceitava, né? Jovens de 15, 16 anos, 14 anos, menores, né? De 18 anos, né? E isso acarretou vários problemas, né? Porque a gente não conhecia a lei, né? De que até os 18 anos o menor tem que estar sob a proteção de seus pais, sob a guia de seus pais. Depois dos 18 anos, aí sim ele pode usar a sua independência de adulto, né, o seu livre-arbítrio como adulto, e seguir o caminho que ele escolher, né? Mas antes disso, mesmo na cultura védica, é dito isso, né, que o menino vai para o Gurukula, né? Ele é treinado pelo guru, né? E também antes dos 5 anos ele é treinado pelos pais, e ele é disciplinado, ele é obrigado a seguir a disciplina que lhe é imposta pelos pais, pelos gurus. Depois que ele se tornar um maior de idade, ele pode então optar e seguir o caminho que ele desejar, assim como o próprio Krishna, ele deu essa liberdade para Arjuna, né? Depois que ele falou todo o Bhagavad Gita, ele disse para Arjuna: tudo bem, Arjuna, você entendeu bem tudo que eu falei, agora faça o que você achar melhor, né? Escolha o que você achar melhor. E o pai fala a mesma coisa, os pais para os filhos: nós até agora te educamos nessa linha, nesse caminho, você agora é maior de idade, escolha o que você deseja fazer, né? Sinta-se livre para escolher. O pai não impõe, não força o filho, né, a fazer, mesmo depois da maioridade, fazer o que ele quer que o filho faça, né? Ele pode até expor seu desejo, mas ele não pode obrigar, né? Assim como tem aquele ditado que se diz que você pode levar o cavalo até o poço, mas não pode obrigar o cavalo a beber água, né? Aí é a questão do cavalo, se ele quer ou não beber a água, né? Então, o que aconteceu, né? A gente teve problemas, porque aí o juizado de menores veio e saiu na televisão que nós estávamos aliciando menores, tal. Os menores fugiam de casa, iam para o templo, iam inclusive para as ruas distribuir livros, né? E aí nós aprendemos sofrendo, né? Porque nós no começo nós como cobaias, né? A gente aprendia, a gente ouvia, claro, mas muitas vezes as informações chegavam meio distorcidas para nós, assim, ou chegavam pela metade, e muitas coisas a gente só tinha informações filosóficas, mas procedimentos assim do dia a dia a gente não tinha muita informação. E aí então a gente aprendeu a lição, e aí para a pessoa ir morar no templo, se ela fosse menor, a partir daí tem que ter uma autorização por escrito do pai e da mãe, né? Mas Srila Prabhupada mostrou o exemplo também, né? Quando Brahmananda e Achyutananda se juntaram ao movimento, né? Ele mandou, antes disso, ele ir para a casa dele e pedir as bênçãos para o seu pai e a sua mãe. Prestar reverência a seu pai e sua mãe, pedir as bênçãos para eles poderem ingressar no movimento, na consciência, na ISKCON, na consciência de Krishna, né? E isso até hoje é assim, né? Não se aceita dentro da instituição menores internos, a não ser que seja com autorização por escrito e assinada, com firma reconhecida pelos pais, né? E temos também o exemplo de Raghunatha Das Goswami, né? Um dos 6 Goswamis. Ele era de uma família muito abastada, muito rica, né? E muito poderosa, e ele desejou se juntar ao Senhor Chaitanya, né? E ele
fugiu de casa algumas vezes, né? Mas ele era pego pelos seguranças da família, né? E era trazido de volta, né? E aí, finalmente, um dia ele conseguiu, né, escapar da vigilância e foi até o Sr. Chaitanya. E quando ele chegou no Sr. Chaitanya, o Sr. Chaitanya instruiu ele a fazer o seguinte: você volta para casa, cumpra com todos os deveres, né, que seus pais te derem, né, haja como um filho exemplar, mas dentro de você, você está cultivando a consciência de Krishna, você está pensando em mim, você está cantando os santos nomes, né, mas externamente, haja como uma pessoa normal, assim, como um filho, né, normal, assim, e, né, execute todos os seus deveres materiais que seus pais te derem, né, e quando você chegar à sua maioridade, você tiver uma, né, emancipação, nessa hora você se junta a mim, né. E aí Raghunatha Das Goswami seguiu essa instrução do Sr. Chaitanya estritamente, né, voltou para casa, agiu como uma pessoa materialista normal, né, um karma mesmo, assim, fazendo tudo direitinho, cumprindo todas as regras direitinho da sociedade, da família, né, todos os protocolos, né? E quando ele chegou à maioridade, ele então se juntou ao Sr. Chaitanya e tornou-se um grande renunciado, né? Ele era dos 6 Goswamis o mais renunciado, né? Ele, assim, pegava os restos que eram jogados do alimento da praçada do Sr. Jagannatha, o que era dado para os porcos, e ele comia isso, ele assim, ele era muito, muito despojado, né? Que até um dia o Sr. Chaitanya chegou, ele estava lá comendo, né? E o Sr. Chaitanya, você não me convidou para esse banquete? E comeu junto com ele essa praçada que era jogada fora, né? Não é jogada fora, era dada aos porcos, né? E ele, Chaitanya Mahaprabhu, comeu junto com ele, né? Assim, aceitando ele como um devoto puro mesmo, né? Assim, então, esse é um outro exemplo, né? Mas tem exemplos, como eu falei, de desobediência, no caso dos 4 Kumaras, né? No início da criação, o Sr. Brahma tinha o dever prescrito de, assim, propagar, né, a população e, assim, popular o universo, povoar o universo, né? E primeiros filhos que ele teve, os 4 Kumaras, eles vieram da mente do Sr. Brahma. E porque o Sr. Brahma era um grande yogi, também era um devoto puro e renunciado, né? Eles também eram renunciados, totalmente renunciados, né? E assim eles, assim, não tinham o menor interesse em casar, ter filhos, se envolver em vida familiar, se envolver em assuntos mundanos. Eles só queriam meditar. Um deles era assim, muito profícuo em yoga, o outro era muito profícuo em jnana, em filosofia, o outro era muito renunciado, era assim, uma seta. Cada um tinha uma qualidade assim espiritual, né? E aí quando o Sr. Brahma falou, vocês, por favor, eles eram crianças, corpinho de criança, né? Embora fossem grandes sábios, né? E o Sr. Brahma falou para eles, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, né? Como se diz, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Eles não vamos crescer não, vamos ficar nesse corpinho aqui de criança, a gente não quer casar não. Se a gente crescer, aí vamos ficar com libido, né? Vamos ficar na puberdade, ficar com libido, vamos querer casar, né? Porque essa é assim, a sequência natural das coisas, né? Não, queremos ficar nesse corpinho aqui, né? E vamos casar não. O Sr. Brahma não gostou, né? Porque está vindo de encontro, né, às suas ordens e também o seu próprio dever de propagar, né, a população no universo, né? Então, da ira dele, ele ficou irado com isso. E da ira dele, surgiu da testa dele Rudra, o próprio Senhor Shiva, né? Que
Esse Rudra, depois foi descrito anteriormente, no capítulo anterior, saiu destruindo tudo, né? Saiu destruindo tudo, queria atacar até o próprio Senhor Brahma. E o Senhor Brahma, então, pediu que ele fosse, se retirasse, ficasse meditando, que essa não era a hora da aniquilação do universo, né? Que essa é a tarefa do Senhor Shiva. Então, é dito, até hoje, que a única ordem do guru que um discípulo pode desobedecer, no caso, é se o guru ordena o discípulo a se casar. Seguindo esse exemplo dos Kumaras, né, até hoje é assim, se o guru manda um discípulo se casar, ele tem a liberdade de não aceitar essa instrução. Isso se for por uma causa superior. Isso se for para ele se tornar um sannyasi, um brahmachari, né, um pregador, não por capricho, não que a pessoa quer se fugir da responsabilidade, né, e assim vai se tornar um solteirão materialista, né, para não ter que trabalhar, não ter que arcar com responsabilidade. Não é bem isso, né? Isso se ele realmente tiver uma causa superior, né? Aí sim. Assim como, por exemplo, o próprio Senhor Chaitanya, ele, quando tinha apenas 24 anos de idade, ele tomou sannyasi, o que não é comum, o que não está exatamente dentro do Dharma, né? Largar a esposa ainda jovem e sua mãe, né? O seu pai tinha falecido, então sua mãe e sua esposa estavam assim sem uma proteção assim masculina, né? E ele assim, para poder propagar a consciência de Krishna em todo o mundo, essa causa superior, ele deixou a sua mãe e sua esposa, né, e foi tomar sannyasi para pregar a consciência de Krishna, porque ele, como grihasta, ele não teria essa liberdade e nem teria o respeito da população, da sociedade, que é importante para a pessoa poder pregar, ela ter esse respeito da sociedade, né? Então, ele tomou o sannyasi, mesmo burlando, né, a regra de que a pessoa deve proteger a esposa e sua mãe quando o pai está ausente, né? O filho então protege a sua mãe, né? No caso de Srila Prabhupada, ele tomou a vida renunciada, mas ele deixou os seus filhos mais velhos cuidando da sua esposa. Seus filhos já estavam crescidos, já tinham assumido responsabilidade, inclusive parece que na farmácia que ele tinha. Mas já o Sr. Chaitanya não. O Sr. Chaitanya simplesmente saiu, né, e deixou a sua esposa Vishnupriya e a sua mãe Satidevi para pregar a consciência de Krishna, né? Ele literalmente fugiu, saiu na calada da noite, né, e foi para o lugar que ele tomou sannyas, Gaya. Gaya não, agora esqueci o local, né? Então, mas Sr. Chaitanya é o próprio Krishna, né? E ele está controlando tudo, e Satidevi e Vishnupriya estavam sob proteção dos associados do Sr. Chaitanya. Estavam numa vila e ali estavam todos os associados do Sr. Chaitanya dando proteção para ela, né? Então ele sabia disso, ele é o supremo controlador, né? E ele então não hesitou em tomar sannyasi, né? Então, muitas vezes, na consciência de Krishna, Prabhupada dizia que 80% é bom senso. 80% é bom senso. Muitas vezes, um dharma assim, circunstancial, ele é superior a outro dharma circunstancial, né? Por exemplo, vamos falar na batalha de Kurukshetra, né? Na batalha de Kurukshetra, Arjuna estava se negando a lutar, né, que era o seu dharma como kshatriya, como guerreiro, dentro do Varnashram, alegando outro dharma,
que é a proteção da família, né? Que é assim a proteção das tradições familiares, né? Que quando os patriarcas morressem, a família ficaria desamparada, não teria assim as oblações costumeiras, tradicionais, porque os chefes de família estariam mortos, as mulheres ficariam indefesas, desprotegidas, né? Surgiria progênie não desejado. Então, todos esses argumentos de Arjuna estão corretos dentro de um aspecto do Dharma, né? Da proteção da família e das tradições familiares. Porém, havia um aspecto superior, que era proteger a humanidade de um governo corrupto, de um governo de pessoas mal intencionadas, como Duryodhana e seus comparsas, né? E ele, como kshatriya, como guerreiro, era o dever dele lutar, mesmo tendo que matar seus próprios parentes, mesmo em detrimento de que esse dharma familiar, da tradição familiar, seria assim corrompido, seria, né? Então o dharma de guerreiro, de kshatriya, superava, de acordo com a circunstância, superava o dharma das tradições familiares. Vamos dar um exemplo. Digamos que existe assim um sequestrador, né? E ele está ali a ponto de matar o refém, né? Ele está com uma arma ali na cabeça do seu refém, né? E por acaso esse sequestrador, ele é pai de um policial, né? Que é um atirador de elite, que foi chamado para proteger aquele refém. Ou às vezes nem é só um refém, às vezes são muitos reféns, né? Às vezes, por exemplo, os terroristas saem matando todo mundo, né? Então, esse policial, esse kshatriya, né? Ele tem a obrigação de matar aqueles agressores em prol da proteção daquelas pessoas inocentes que estão sob a mira dele, ou deles, né? Então, mesmo que seja seu parente, seu pai, seu tio, seu irmão, ele vai ter que matá-los a si mesmo, para a proteção dos inocentes. Vai ter que cumprir o seu dever como kshatriya, de proteger a sociedade. Então, Varnashama Charavata, Varnashama Charavata Parapuman, Atapumbido Jachestá, Varnashama Vibhagachá. Né, que a perfeição máxima que se atinge ao cumprir os deveres das 4 ordens sociais e 4 ordens espirituais é satisfazer o Senhor Hari. Né? Então, em várias passagens, tanto do Bhagavad Gita quanto dos Bhagavatam, é mostrado que o Dharma constitucional está acima do Dharma condicional. Ele é superior. Né? Então, se a esposa é um impedimento para a consciência de Krishna, se os pais são um impedimento, se a sociedade é um impedimento, a pessoa deve sim abandonar aquela família, abandonar aquela esposa, ou a esposa abandonar o marido que não deixa ela seguir, né, na consciência de Krishna. Né? Então, essa é a instrução das escrituras do mestre espiritual. Né? Se o marido, ou a esposa, ou os pais, ou quem quer que seja, querem impedir, são um obstáculo assim, insuperável para a pessoa prosseguir no seu serviço devocional, na sua consciência de Krishna, o devoto deve fazer um arranjo para largar. Né? Da mesma forma, se a pessoa tem um trabalho, né, que vai de encontro, né, ao Dharma, né, ao Sanatana Dharma, por exemplo, a pessoa está trabalhando no matadouro, ela é obrigada a matar bovinos para sustentar a sua família, ela tem que largar esse emprego e arrumar outro emprego. Trabalha servindo bebida no restaurante, servindo carne, ela tem que largar isso
porque vai de encontro assim, aos princípios da consciência de Krishna, né? Ou mesmo no caso, por exemplo, do governo, né? A gente viu na época em que a Rússia, né, adotou assim, o comunismo, ainda adota, né, mas eles proibiam todas as religiões, né, e eles prendiam os devotos, né? Os devotos desobedeciam às ordens das autoridades, né, e realizavam festivais, né, assim, escondido, né, e quando chegava o KGB, começava a cantar parabéns para você, né, essa data, fingindo que era uma festa de aniversário, né. Então, e também distribuíam livros escondidos, assim, por baixo do pano, né, porque era proibido qualquer religião. Então, os russos, eles desobedeciam às autoridades, e mesmo os devotos que iam lá pregar na Rússia, levavam livros assim escondidos, né? Faziam um contrabando de livros, né? Com o propósito de propagar a consciência de Krishna. Então, esse propósito é superior a seguir a autoridade do governo. E o próprio Senhor Chaitanya, ele foi o primeiro a organizar um movimento de desobediência civil. Ele foi assim, aqui na nossa era, Kali Yuga, o primeiro a liderar o movimento de desobediência civil quando o Kazi deu uma ordem para que parasse o Kirtana. Era proibido Kirtana, era proibido Sankirtana. Aí o Kazi mandou quebrar a mirdanga, né, e proibir o cantar dos santos nomes. Imagina, na Bengala, que é um lugar que as pessoas já nascem cantando, né? É impressionante, os bengalis parece que já, na hora que nasce, em vez de chorar, começa a cantar Hare Krishna. Eles gostam muito de cantar, né? Fazem bhajas maravilhosas. Mas os brahmanas smartas, né, são materialistas, né? Eles foram reclamar, né, dizendo que os devotos eram sentimentalistas, né? E aí o Kazi mandou parar o Harinama. Então o Senhor Chaitanya não obedeceu e exortou todos os seus seguidores a não obedecer, pelo contrário, ele organizou um grande movimento de desobediência civil que foi se manifestar em frente à casa do Kazi, né? E aí tem todo um passatempo, né, que nessa noite o Kazi sonhou que Nrsimhadeva apareceu e assim falou para ele que se você proibiu o Harinama, você vai ser um homem morto, né? E assim pegou as unhas assim e arranhou aqui o peito do Kazi, né? E quando o Kazi acordou, ele olhou, o peito dele estava arranhado mesmo. Quer dizer, o sonho foi real, né? Então o Kazi estava apavorado. Quando os devotos chegaram, o Kazi se escondeu debaixo da cama. Estava apavorado, né? E depois disso, Chaitanya teve uma conversa com ele. Ele era muçulmano. Chaitanya conversou com ele na base da própria religião dele, né? Explicando, né, várias coisas. Até porque o Kazi também ele era assim um compadre, né, da família do Senhor Chaitanya, né, naquela época. Então acabou que o Kazi promulgou uma ordem de que o Harinama jamais seria parado nem no seu governo e nem nos próximos sucessores poderiam parar, né? Diz uma cláusula pétrea, né, como se fala, né? Ele promulgou uma lei que jamais o Harinama poderia ser interrompido. Quer dizer, tudo isso foi assim, aconteceu devido a uma desobediência civil realizada pelo Senhor Chaitanya. Assim como os russos também desobedeceram às autoridades e continuaram propagando a consciência de Krishna, mesmo sendo presos, né, sendo mandados para campos de concentração, né? E nós fomos na embaixada da Rússia na época, em todo o mundo, né?
e fizemos kirtan, né? Lá assim, pedindo com cartazes, né? Para Gorbachev, por favor, libere os Hare Krishnas soviéticos, né? E essa manifestação foi no mundo inteiro, inclusive nós fizemos aqui no Brasil, em frente aos consulados e embaixadas da Rússia, né? E aí finalmente os devotos soviéticos foram soltos, né? Hoje em dia a Rússia é onde tem mais devotos fora da Índia, né? No mundo ocidental é um lugar que tem mais devotos de Krishna, tem milhares de devotos, e Prabhupada foi lá e pregou para um devoto apenas. E esse devoto propagou dele, né? Ele foi passando adiante informações e, assim como em todo lugar, né? Foi crescendo, crescendo, crescendo e continua crescendo até hoje, né? A consciência de Krishna, né? Então, muitas vezes temos que usar o bom senso, a maioria das vezes, ou quase sempre, na verdade, e colocar, né, assim, a consciência de Krishna acima, né, de tudo, né, e tentar então fazer com que a consciência de Krishna siga paralelamente com os nossos deveres condicionais, né, sermos bons cidadãos, pagarmos impostos, sermos bons funcionários, né, bons trabalhadores, né, cumprirmos todos os protocolos, etc. Mas colocando a consciência de Cristo acima de tudo. E se caso esse dever circunstancial interromper a consciência de Krishna, ou assim não possibilitar que nós desenvolvamos a consciência de Krishna, eles devem certamente ser abandonados, né? Então agora são 9h07, não, 9h01, né? Exatamente 9 horas. Eu vou ver aqui se tem comentários, se tem perguntas, né? Mas em todos os casos a pessoa tem sim que seguir e obedecer os seus pais, né? E assim respeitar os seus pais, né? Faz parte da consciência de Krishna. Prabhupada queria que os devotos todos oferecessem reverência aos seus pais, né? Foi deles que nós obtivemos todo assim a bagagem que hoje estamos utilizando em consciência de Krishna. Aqui temos aqui uns comentários. Marcos Hanuman indica o caminho, mas não força. Isso mesmo. É dito que até os 15 anos de idade o filho ele é realmente como se diz, obrigado a seguir, né? Porque ele não tem ainda discernimento suficiente para escolher, né? Ele tem que seguir o caminho que o pai determina. Aí tem que ser usado a disciplina, né? É como ontem o Haridasha estava dizendo que é o pai que dá amor e regras, né? Dá amor e regras. Não dar regras não significa que a pessoa está dando amor, pelo contrário, né? Tem até uma história bem interessante de um assassino, né, que foi condenado à morte, e aí perguntaram para ele qual era o seu último desejo. Eu falei, meu último desejo, eu quero falar com a minha mãe, né? Aí quando a mãe dele chegou, ele mordeu a orelha da mãe assim, eu acho que não sei nem se arrancou, né? Mordeu, falou assim, por sua causa eu estou aqui e agora eu vou ser morto, porque você nunca me impôs regras, sempre me deu total liberdade. Então eu me tornei uma pessoa rebelde, uma pessoa que não respeita nada, e agora me tornei um delinquente e agora estou sendo condenado à morte. Então quer dizer, isso é um exemplo, né, de uma mãe, um pai que dá total liberdade ao filho fazer o que ele quiser. Então ele não tem limites. Não tem limites, e quando ele cresce, ele continua sem limites. Ele não está preparado para seguir regras. Se ele entra no emprego, ele desrespeita o patrão, né? Se ele entra no movimento da consciência de Krishna, ele desrespeita os mais velhos, desrespeita
as autoridades, né? Ou quando respeita, respeita de uma maneira superficial, né? Mas não segue, né? Então, um exemplo é esse aí, né? Desse condenado que mordeu a orelha da mãe porque ela não deu para ele limites, né? Então, o amor significa também obediência, né? Prabhupada fala, né, que aquele que ama obedece, né? Não é possível a pessoa amar sem obedecer. O amor está incluindo obediência, né? Então, se nós queremos amar Krishna, a primeira coisa que temos que fazer é obedecer o que o Krishna diz, o que o mestre espiritual instrui, né? E os sadhus, né? Guru, Shastra e Sadhu, né? Isso significa amor, né? Vamos ver aqui outro comentário. Peraí que quando eu ponho para baixo, vai muito para baixo. Tinha eu cerca de 17 anos quando conheci o movimento. É quando cantava a Mala Japa. Meu tio pensava que eu estava o amaldiçoando. E ele implicou com o meu cantar. Eu não parei de cantar e em pouco tempo ele faleceu. Naquele momento pensei muito em Prahlada Maharaj. Ah, sim, isso mesmo, né? Eu também, meu pai, ele tentou destruir o meu altar. Até quando ele veio para destruir o altar, eu tirei tudo e deixei só Prabhupada, muito sério, olhando para ele. Então ele ficou lá olhando para Prabhupada e desistiu e foi embora, né? Só olhar de Prabhupada já convenceu o meu pai, né? Marcelo Magalhães, como podemos alinhar nosso Dharma circunstancial com o nosso Dharma, com o nosso Sanasana Dharma? Usando a inteligência, né, poder de discernimento, né, procurando não ferir as pessoas, procurando não agitar a mente das pessoas, sendo discreto em certos locais, né, e cantando Hare Krishna o tempo todo, né? Você não pode chegar num local e ficar cantando Hare Krishna alto para não incomodar as pessoas. Então, quando você está num ambiente de não devotos, você canta mentalmente, né? Mas nunca para de cantar os santos nomes, né? E tenta usar sua inteligência para seguir esses dois deveres lado a lado, né? Aqui tem um comentário da Sundarangi dizendo que obrigado pela aula esclarecedora. Hare Krishna. Esse é o nosso dever, né? Esclarecer, né? Esclarecer, né? Vamos ver aqui no Instagram. Tem muita gente que entrou aqui no Instagram. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Geralmente o pessoal do Instagram é internauta, né? Eles olham curiosamente, dão uma olhada curiosamente, alguns ficam, né? Mas a maioria só olha, dá uma olhadinha e vai embora, né? Assim, ficam divagando na internet, né? Então tem aqui várias pessoas. Ah, aqui tem Flores Vinícius. Preciso ser Rogério para poder ser Raghunatha? É uma pergunta isso? É porque havia um devoto que faleceu, né? Quer dizer, existe ainda, né? Está em algum lugar, talvez no mundo espiritual mesmo. Era Rogério Duarte, que era famoso, né? Foi iniciado com o nome de Raghunatha. Mas não necessariamente quem é Rogério é iniciado como Raghunatha, ou quem é Raghunatha tinha o nome de Rogério, né? Não necessariamente, né? Aqui tem um comentário da Vinícius Flores. Semelhante à instrução do Sr. Chaitanya para Raghunatha Goswami sobre o Dharma social, o devoto brasileiro Raghunatha Rogério Duarte comenta: descobriu o mistério desse nó que não desata. Ah, tá. Entendi. Estava comentando sobre o nosso querido Raghunatha Das, né? O Rogério Duarte, né? Que é famoso, né? Era o mentor da Tropicália, né? Aqui no Brasil, e tornou-se um devoto, né? Ver se tem mais algum comentário do Instagram, né? Muito bem. Acho que não tem mais nenhum comentário. Então é isso, gente. Eu agradeço a presença de todos aqui no Instagram e também de todos
no Facebook. E peraí que tem mais uma coisa aqui. Indica o... Não, peraí. Um instantinho. Acho que não tem mais nenhum comentário, não. Deixa eu ver. Aqui no Facebook. Não, acho que já acabaram os comentários. Hare Krishna, reverências a todos. Todas as glórias, Srila Prabhupada. Haribo, Jai. Muito bem, vamos terminar aqui também. Jai.